Gente, olha que bonitinho, olha que cenário lindo, cheio de flores para vocês, né? Então, gente, vamos de papo com a Cláudia, porque eu tenho um belo bafo para contar para vocês, porque uma seguidora mandou para mim no meu direct e pediu para a gente contar a fofoca que aconteceu, gente. Pois é, nós vamos falar da mulher que engravidou do sogro. Gente, cada absurdo. Isso sim que eu chamo de bafo, gente. Esse aqui, a Nora, tinha toda a liberdade com o sogro, sabe? Aquela Nora que você considera como se fosse uma filha, assim a sogra imaginava, pensava, tinha ela como filha, como era casada com o filho, né? Só que aquela intimidade que ela tinha assim com o genro não, com o sogro, né? Ela tinha aquela intimidade com o sogro que era de se espantar. Mesmo assim, a sogra não se incomodava, deixava então, gente. Só que assim, o sogro trabalhava à noite e de dia estava em casa. A sogra trabalhava. E ela era uma desocupada que não trabalhava, só o marido dela, que era o filho do casal, e eles moravam tudo na mesma casa. Aí, saindo numa dessas para trabalhar e tudo, deixava, ela ficava com o sogro em casa, porque, gente, se você casa, trabalha, alguém tem que ficar em casa, e quem trabalha à noite tem que descansar de dia, tem que dormir para aguentar o batente à noite, é ou não é? Só que a nora não só cuidava da casa, não, cuidava do sogro também. Então, o marido, ele era casado de novo, então tinha toda aquela precaução de não querer filho, né, com pouco tempo de casado, ele tinha um plano de ter a casa dele, ter filhos quando tivesse uma vida bem estabelecida. Então, como eles eram novos de casado, ele botou logo ela dentro de casa, na casa dos pais, e aí foi. Só que ele não, e não sabe ele que ele levou, como se diz o povo do Nordeste, a porca pro barrão. E o que acontece? Pois é, saía ele e a mãe dele para trabalhar e o pai ficava em casa porque ele trabalhava à noite, tinha que descansar. Então, gente, nenhuma dessa. O sogro começou a ter um caso com a Nora mais o sogro, e ali os dois, sabe, tiveram aquele caso. E quando o tempo foi passando sem ninguém perceber, ela sempre tinha aquela liberdade com. Só que todo mundo achava que era normal, que era coisa de nora e sogro. Então é só com aquela liberdade, aquelas brincadeiras e tudo, e eles sempre foram levando aquilo numa boa. Aí até que um dia, quem aparece buchuda? Pois é, a nora. Aí a sogra chegou e falou para o filho: Você, filho, o que é que aconteceu? Você nunca teve plano de ter filho agora? Ele falou: Mãe, eu não sei o que aconteceu, porque eu me previno. E ela também, eu não sei, porque eu tenho toda, sabe, toda precaução para não. E eu não sei, mãe, não sei. Eu não sei o que aconteceu, não sei explicar. Só que a sogra, com a pulga atrás da orelha, ela foi, chamou a nora e disse assim: Você tá grávida? Ela falou: É. Ela disse: Mas como? Porque o meu filho, ele falou para mim que ele tem toda aquela precaução para não engravidar você e tudo, o que ele pode fazer, ele faz. E ela toda desconfiada. Só que a sogra percebeu que ela estava tendo um caso com o marido dela. E, gente, vocês não sabem. Ela não fez escândalo, também não queria acabar com o casamento dela. Chamou o filho, disse: Filho, olha, como a família agora vai crescer, você precisa ir para sua casa, porque quem casa quer casa, então você vai morar com a sua esposa e esperar o seu filho nascer, tudo bonitinho, que é melhor que você faz, porque não dá para viver aqui, a casa é pequena, enfim. A sogra, que é a mãe do rapaz, inventou mil desculpas, gente, mas não teve coragem de contar para o filho. Mas mesmo assim, ela fez de tudo. Foi lá pecar quando a sogra quer, gente. Ela consegue separar até o diabo. Imagine o filho da namorada ou da esposa, né? Pois é. Aí o que acontece?
conseguiu separar os dois, que ele foi morar junto, ela começou a infernizar os dois, mas até que eles dois se separaram, ela jogou o filho dentro de casa de novo e foi até a nora e disse para ela não procurar mais o filho, porque se ela procurasse o filho, ela contaria que o filho dela era do pai dele e não dele como ele estava achando. Então, ela se separou, gente. Só que até hoje ele arca com a despesa, né, como pai da criança, que na verdade é o próprio irmão dele. Mas como a sogra nunca revelou o segredo, então ele continua sendo o pai da criança, sendo um de lá e outro de cá, gente. Que absurdo, é, mas gente, tem gente que veio para destruir não só uma família, mas duas, é ou não é? Mas ainda bem que a sogra foi ligeira. Primeiro ela tirou o marido da mão da mulher e tirou o filho também dessa bicha ligeira e esperta, viu, gente? Pois é, que coisa, que bafo, que fofoca. Gente, será que isso acontece também na vida dos ricos e a gente não sabe? Deve acontecer, viu, gente? Porque tem rico aí que engravida as empregadas, né? Famoso que engravida a empregada. Imagine se uma pobre não vai engravidar do próprio sogro. Gente, aguardo vocês no próxima fofoca, tá? Não esquece de comentar, de compartilhar, de me seguir no canal. Se inscreve, tá bom? Ativa o sininho e deixa o seu joinha, tá bom, gente? Tchau!